Olá! Hoje a gente tem um material bem interessante aqui, uma análise detalhada que o pessoal do Diário SA pediu para a gente fazer. Vamos mergulhar então no relatório mensal de julho de 2025 do Kinea Índice de Preços, o famoso KNP11. A nossa fonte aqui é a carta do gestor oficial, né? Aquela que a Kinea Investimentos divulga. E a ideia é tirar o essencial desse relatório, entender como é que o fundo foi no mês, onde está o dinheiro, o que a gestão está pensando para o futuro, preparados para a gente desvendar onde está investido esse gigante de mais de 7 bilhões de reais e o que dá para esperar dele? Com certeza. E acho que vale rapidinho contextualizar o KNP11, né? O objetivo dele é investir mais que tudo em CRIs, os certificados de recebíveis imobiliários, e o ponto-chave, a maioria desses CRIs está ligada à inflação e a gestão busca um risco de crédito que eles consideram baixo. A gente está falando de um fundo com patrimônio líquido bem grande, 7,27 bilhões, e olha o número de cotistas, quase 73 mil em julho. É um peso pesado mesmo. Nossa, muita gente. Muita gente. Então, acompanhar esses números, a estratégia, não é só para quem já investe ou está pensando em investir, sabe? É para qualquer um que acompanha o mercado de FIIs de papel. É um termômetro excelente do setor. Ótimo ponto. Então vamos lá, direto para o que interessa muito o investidor. O dividendo. Quanto que o fundo pingou na conta em julho? O anúncio foi de 0,80 centavos por cota. Isso foi pago agora, dia 13 de agosto. E esse valor, 0,80, isso dá um rendimento de 0,78% se a gente pensar na cota média de entrada histórica, que é uns R$ 102,96. Agora, como é que isso fica perto das outras taxas, né? Ficou tipo 61% da taxa DI do período, ou se a gente olhar para o CDI bruto, antes do imposto de 15%, dá uns 72%. Ok. Como é que a gente lê isso em comparação ao CDI? Essa comparação é sempre importante, né? Mostra o quanto o fundo está entregando acima ou abaixo do custo do dinheiro no mercado. 61% do dia líquido, 72% do CDI bruto. Não são números espetaculares para esse mês específico, e tem um motivo para isso. E tem um detalhe que você mencionou antes. O resultado gerado no mês foi 0,77 por cota, né? Mas distribuíram 0,80. Usaram 0,3 de reserva. E a reserva agora está em 0,77 por cota também. Isso é comum usar a reserva assim? É sim, é uma prática até que comum, sabe? Especialmente nesses fundos de papel que dependem muito da inflação. E o fascinante aqui, que o relatório da Kinea explica bem, é a tal da defasagem no impacto da inflação. O dinheiro que caiu na conta em agosto veio do resultado de julho, certo? Só que a inflação que contou para esse resultado foi a lá de trás, IPCA de maio, que foi 0,26%, e o de junho, 0,24%. Ah, entendi. Como esses índices foram mais baixos, comparado com o início do ano, por exemplo, o motor do fundo deu uma desacelerada naquele mês. Aí usar a reserva ajuda a dar uma suavizada na distribuição para o cotista, né? Mantém mais estável. Faz sentido. Para não ter aquele sobe e desce muito brusco no dividendo. Exato. E tem a questão contábil, né? Eles usam o regime de competência. Basicamente, distribuem o que foi ganho no período, mesmo que ainda não tenha entrado no caixa. E eles tiram o efeito da marcação a mercado, aquelas flutuações diárias no preço dos títulos. Querem mostrar um resultado mais ligado à estrutura dos contratos mesmo. Entendi. E outro número que salta aos olhos no fim de julho. A diferença entre a cota patrimonial e a cota de mercado. A patrimonial, que é o valor contábil dos ativos, estava R$ 90,83, mas a cota na bolsa fechou o mês a R$ 87,65, ou seja, o mercado estava pagando um pouquinho menos que o valor de livro, digamos assim. Um deságio, né? E isso, um deságio. E a liquidez foi bem alta, mais de 5 milhões negociados por dia. Mostra que tem bastante gente comprando e vendendo. Ok, dividendos e valor da cota. Acho que deu para pegar. Mas e a carteira? De onde vem esse dinheiro? E aqui acho que a coisa fica bem interessante mesmo. O KNI IP11 fechou julho com, olha só, 108,4% do patrimônio alocado em CRIs e outros ativos que eles buscam. E só 1,1% em caixa. Peraí, mais de 100% alocado. Como assim? Exatamente.
Isso aí sinaliza que o fundo está operando com um pouquinho de alavancagem. É uma estratégia que alguns gestores usam para tentar potencializar os retornos, né? Eles fazem isso usando um negócio chamado operação compromissada reversa. Simplificando muito, como se o fundo pegasse um dinheiro emprestado no curto prazo, usando os próprios CRIs como garantia para poder investir um tiquinho a mais. Entendi. Uma espécie de empréstimo para investir mais. Isso. O relatório diz que essa exposição a mais é de 9,6% do patrimônio líquido. E a gestão da Quineia acha que esse nível está ok, que dá flexibilidade para aproveitar oportunidades sem, na visão deles, claro, aumentar demais o risco. Exige controle, óbvio. Imagino. Então, além dessa alavancagem, o que mais caracteriza essa carteira de CRIs? O relatório fala numa taxa média marcada a mercado de IPCA mais 10,59% ao ano e uma duration de 3,9 anos. Traduz isso pra gente. Claro, a taxa média de IPCA plus 10,59% é basicamente o retorno anual que se espera da carteira de CRIs, acima da inflação, se a gente considerar os preços de hoje desses títulos no mercado. É uma taxa bem interessante, né? Reflete os juros altos e os prêmios de riscos atuais. Já a duration de 3,9 anos, pensa nela como o prazo médio que o fundo leva para receber o dinheiro de volta dos CRIs, ponderado pelo valor de cada um. Quanto menor a duration, menos o preço do título balança se os juros mudarem. Então, 3,9 anos é um prazo médio, nem muito curto, nem super longo para esse tipo de fundo. Entendi. Dá uma ideia da sensibilidade a juros. E a gestão parece bem segura da qualidade desses CRIs, né? Eles batem na tecla no relatório: não há qualquer evento negativo de crédito na carteira. Uma afirmação forte. Tiver a estratégia. Quase tudo, 98,8%, está indexado ao IPCA. Quase 100%. Praticamente. Isso protege o poder de compra no longo prazo, mas, claro, deixa o fundo super dependente da variação do IPCA para os rendimentos mensais. E a diversificação por setor, como está distribuído? Olha, shoppings e escritórios ainda têm um peso bem relevante. Juntos dão quase 60% da carteira. Shoppings com 29,3% e escritórios com 28,7%. Bastante concentrado nesses dois. Depois vem logístico, com 23,1%. Aí tem residencial, com 7,4%. Residencial pulverizado, que é basicamente home equity, com 5,4%. E outros com 6,0%. Essa divisão mostra onde a Quineia está achando as melhores taxas ou onde ela vê mais segurança nos diferentes mercados. Falando em home equity, parece que teve coisa nova em julho, né? O fundo se mexeu. Se mexeu, sim. Exato. Eles fizeram um investimento novo, 23,2 milhões de reais. Foi num CRI sênior de uma empresa chamada Galeria Bank. A taxa é IPCA mais 9,00% ao ano. E o lastro é isso aí, empréstimo com garantia de imóvel residencial, o tal do home equity. O relatório até destaca uns pontos fortes, né? Carteira pulverizada, com muitos empréstimos pequenos, e o LTV baixo, uns 38%. LTV é a relação empréstimo-valor do imóvel, né? Quanto mais baixo, melhor a garantia. Isso, LTV baixo era uma boa margem de segurança. E a origem é essa Galeria Bank, uma plataforma online que é especializada nesse tipo de crédito. E aqui tem um ponto bem importante sobre a segurança, que é a estrutura da operação. O KNIP11 comprou a cota sênior desse CRI, que é 80% do total. Ser sênior quer dizer que ele tem a preferência para receber. Embaixo dele tem outras duas cotas, a mezanino, 15%, e a júnior, 5%. Elas funcionam como um colchão. Se der algum problema, se alguns empréstimos não forem pagos, quem perde dinheiro primeiro são os donos dessas cotas mezanino e júnior. Ah, entendi. Uma proteção extra para o fundo. Exatamente. Só se as perdas fossem muito grandes é que a cota sênior do fundo seria atingida. Além dessa proteção pela estrutura, subordinação, o nome técnico, tem a garantia principal, que é a alienação fiduciária dos imóveis. Se não pagar, o credor pode somar o imóvel. Estrutura bem amarrada, então. Parece que sim. E para quem curte detalhe, o relatório ainda tem links para ver mais sobre os ativos e até um painel interativo lá no site da Quineia. Legal. Bom, saindo um pouco da carteira e olhando para frente. Como é que a Quineia está vendo o cenário?
O que eles disseram sobre as perspectivas no relatório? Eles se basearam muito na ata da última reunião do Copom, sabe? A de agosto de 2025. E a mensagem principal é de cautela, incerteza grande sobre a inflação, tem risco relevante para cima e para baixo. E quais são esses riscos? Para o lado de alta da inflação, o que eles mencionam? Basicamente, três coisas. Primeiro, as expectativas de inflação do pessoal do mercado continuarem desancoradas, sabe? Longe da meta. Segundo, a inflação de serviços, aluguel, escola, restaurante, que costuma ser mais teimosa para cair. E terceiro, o impacto de políticas econômicas aqui e lá fora, que podem, por exemplo, fazer o dólar subir e encarecer o que a gente importa. Ok. E para o lado de baixo da inflação, o que poderia fazer ela cair mais? Aí os pontos são: uma freada na economia brasileira mais forte do que se espera, uma desaceleração global mais brusca, que afetaria a gente, e também uma queda nos preços das commodities, tipo minério de ferro, soja, que pesam bastante aqui. Entendi. É uma visão de equilíbrio de riscos, mas com muita incerteza. Exatamente. E essa visão do gestor é super importante para o fundo. Como quase tudo lá dentro é IPCA, essa gangorra da inflação é o ponto central. O futuro do IPCA vai ditar o ritmo dos dividendos. Se a inflação vier mais alta, pode dar um gás nos rendimentos. Se vier mais baixa, pode frear, como a gente viu um pouco agora em julho, com o reflexo do IPCA mais baixo de maio e junho. Faz todo sentido. E o curioso é que mesmo com essa incerteza toda que o Copom apontou e que o gestor repetiu, a projeção média do mercado para o IPCA de 2025, lá no Boletim Focus, até caiu um pouquinho. Foi de 5,09% para 5,07% ao ano. Ué? Quer dizer que o mercado está um pouco mais otimista que o Banco Central? Parece que sim, ou pelo menos na média o mercado financeiro está vendo um pouco menos de risco de alta do que o BC. É uma leve desconexão para a gente ficar de olho. Mas no final das contas, mesmo com esse cenário macro cheio de interrogações, a Kinea fecha o relatório com uma nota de confiança, sabe? Eles reforçam que a carteira está saudável, está performando bem, sem nenhum problema de crédito para reportar. Ok, bom. Vamos tentar então amarrar as pontas aqui. Para quem acompanha o KNP 11, especialmente o pessoal do Diário SA que pediu essa análise, o que a gente tira desse relatório de julho? A gente viu um fundo pagando 80 centavos por cota, um dividendo ok, mas que precisou de um empurrãozinho da reserva por causa da inflação mais fraca lá atrás. A carteira de CRIs parece bem sólida, né? Taxa média boa, IPCA Plus 10,59%, diversificada, ainda que concentrada em shoppings e escritórios, e teve até essa compra nova em home equity, com uma estrutura que parece segura. Isso. A gestão está usando um pouco de alavancagem, aqueles 9,6%, que eles dizem estar sob controle e parecem confiantes nos devedores. Mas, assim, a grande questão para os próximos meses é o cenário macro, né? Principalmente a inflação. A incerteza sobre o IPCA é o que vai dar o tom. Exato. E essa análise toda acaba deixando a gente com algumas perguntas no ar, né? Umas reflexões para quem investe ou só acompanha o fundo e o mercado. Manda aí. Primeiro, com essa história do Copom vendo risco para todo lado na inflação e o mercado via Focus até reduzindo um pouco a projeção, que sinais econômicos a gente deveria ficar de olho mesmo nos próximos meses? O que vai dar a pista mais clara de para onde vai a inflação e como isso bate no KNPI 11? É a inflação de serviços? É o câmbio? É o ritmo da economia? Boa pergunta. O que monitorar de perto? Segunda reflexão. Pensando na carteira, shoppings e logística juntos são mais da metade. Como é que o desempenho desses setores pode afetar o fundo? Se a economia realmente der uma esfriada, como ficam esses imóveis e os CRIs ligados a eles? Tem algum risco específico aí que merece mais atenção? Verdade. O risco setorial. E, por último, aquela diferença da cota na bolsa 87,65 para o valor patrimonial 90,83, esse deságio, o que ele pode estar dizendo para a gente? É o mercado colocando um preço maior no risco por causa da inflação ou da alavancagem? Ou é uma expectativa de dividendo um pouco menor lá na frente? Ou, quem sabe, é só uma oportunidade de comprar mais barato? Interessante. O que o preço de mercado reflete. Exato, são coisas para a gente continuar monitorando e pensando a respeito. Excelentes questões. Rituma aí no ar para a gente acompanhar os próximos relatórios, o cenário todo. Esperamos que essa nossa conversa aqui, essa análise do relatório de julho do QNIP11, feita especialmente para o pessoal do Diário SA,
tenha sido útil, tenha trazido alguma clareza. E para não perder as próximas análises, as próximas discussões que a gente fizer por aqui, a dica é fácil. Clica aí em seguir ou assinar o feed do Diário SA no seu aplicativo de podcasts preferido. Assim você já garante que o próximo episódio chegue quentinho para você. Obrigado pela companhia e até a próxima!